Será que você já parou para pensar em quantas escolhas, conflitos e até fracassos dentro do relacionamento tem tudo a ver com o seu temperamento? Eu sou Samela Antunes, terapeuta, palestrante e especialista nos 4 temperamentos. E nesse vídeo eu vou te explicar as tendências de comportamento do temperamento fleumático e do temperamento sanguíneo. Esse aqui já é o segundo vídeo onde eu estou fazendo uma sequência explicando sobre como cada temperamento se comporta dentro do relacionamento e fazendo as combinações. Então já tem o primeiro vídeo aqui no canal, onde eu falo o comportamento do melancólico e do colérico e faço 3 combinações. Esse aqui eu vou falar sobre o temperamento fleumático, o temperamento sanguíneo, quais são essas tendências de comportamento e fazer também as combinações. E no próximo vídeo eu vou fazer as combinações que estiverem faltando, tá bom? É interessante que você assista ao primeiro vídeo, porque lá eu faço uma introdução explicando quais são as diferenças do temperamento, da personalidade, o que a gente tem que observar quando está se relacionando com alguém. É o temperamento? Será que tem um temperamento que combina mais com o outro dentro do relacionamento? Então, se você quer saber, assista o primeiro, porque esses vídeos são complementares um ao outro. Agora, nós vamos entrar no temperamento sanguíneo. Esse temperamento, ele é quente e úmido. Então, ele é expansivo, ele tem movimento e ele é úmido. Então, ele é flexível, ele é envolvente, ele é maleável e ele é movido ali pelas relações interpessoais. A gente também pode entender esse temperamento associado ao ar, porque o ar também é quente e úmido. Então, ele está ali sempre em movimento, nos envolvendo. E também a gente consegue associar esse temperamento à primavera. Então, é como se o sanguíneo visse a vida como uma eterna primavera. Tem um vídeo aqui no canal onde eu faço justamente essa comparação do temperamento sanguíneo com a primavera. Depois você confere. Agora eu vou falar sobre algumas características do temperamento sanguíneo dentro do relacionamento. Eu vou ler aqui para vocês. Esse temperamento ele é extrovertido, busca companhia e atenção. Precisa de novidades e movimento. E está sempre ali buscando uma novidade e um movimento. Gosta de falar sobre tudo. Evita o silêncio. Ele evita, gente. Ele não pode sentir o silêncio que ele já quer mandar ele embora. Ou rotina. Qual é o ponto frágil ali desse temperamento? Pode prometer mais do que cumprir. Tende a fugir de conversas profundas ou de conflitos. E qual é o desafio? Dificuldade em manter constância. Pode ferir por sua superficialidade. Qual é o ajuste? O que esse temperamento pode ajustar, principalmente dentro do relacionamento? Aprender a criar compromisso, ali com a sua palavra dada, com o que foi dito. Escutar mais e não apenas falar. Nem é só escutar, gente, porque se você perguntar para ele, ele vai falar que está escutando. A questão é buscar interiorizar e criar uma estrutura para o que ele está ouvindo. Porque esse temperamento, ele tem a tendência de ouvir, né, de absorver ali de uma forma superficial e já te dar uma devolutiva, já te falar algo. Mas como não tem muita reflexão, não tem pensamento, pode ser superficial e ele nem lembrar do que ouviu ou do que falou. Dentro do relacionamento é algo maravilhoso. Você está ali com uma pessoa que vai trazer aquela brisa, aquele vento, aquele ar. Que você conviver com uma pessoa sanguínea é bom nesse sentido, porque ele é leve, ele traz um ar, um frescor para aquele ambiente, principalmente dentro do relacionamento. A dificuldade desse temperamento é justamente se aprofundar. De todos os temperamentos, o sanguíneo ele é o elemento que tem menos estrutura. E o que tem mais estrutura é o temperamento melancólico. O sanguíneo vai estar sempre ali, em movimento, buscando uma novidade, porque ele se motiva rápido. Você falou uma coisa com o sanguíneo, ele, opa, isso aí, gostei. Então ele fica motivado rapidamente. A dificuldade dele é permanecer motivado. Ou permanecer mesmo sem estar motivado. Então, a pessoa do temperamento sanguíneo, ela precisa continuar aquilo que ela se propôs, ainda mais dentro do relacionamento, ali com o seu cônjuge. Se vocês combinaram algo, a tendência do sanguíneo romper aquele combinado, nas mínimas coisas do dia a dia, é muito maior. Por quê? Ele não se lembra, muitas vezes, do combinado, porque ele não tem a característica fria da contração, então, para ele, tem essa expansividade.
volátil, né? Não estou dizendo que o sanguíneo não tem palavra, gente. Eu estou dizendo que muitas vezes a tendência desse temperamento é não estar ali prestando atenção e por causa disso ele acaba se esquecendo do combinado ou ele deixa de fazer o combinado porque ele não está mais motivado. E nesse ponto entra o que eu falei com vocês no último vídeo, que a nossa personalidade precisa estar amadurecida. O nosso temperamento ele vai gerar tendências de comportamento, mas é a nossa personalidade que vai determinar se a gente deve agir ou não com aquelas tendências, com aquela motivação ali do nosso temperamento. Lembrando que essa sequência de vídeos, ela é uma palhinha do meu workshop, O Tempero do Meu Relacionamento. Dentro desse workshop, eu ensino de maneira profunda quais são as tendências de cada temperamento dentro do relacionamento e mostro quais são as ferramentas para lidar com essas tendências, transformando essas dificuldades ou transformando essas características em uma força para o seu relacionamento, para trazer mais leveza, tranquilidade, diminuir os atritos e mais felicidade. Então, se você tem interesse em adquirir esse workshop, o link está no primeiro comentário fixado. E ele está com uma condição especial. Então, não deixe para depois, adquira agora. O segundo temperamento desse vídeo de hoje é o fleumático. O temperamento fleumático, ele é frio e úmido. Então, ele tem essa característica úmida em comum com o temperamento sanguíneo. Então, ele é frio, ele tem a contração, ele tem o repouso e ele também tem essa umidade, essa flexibilidade, essa tendência em se motivar pelas relações interpessoais. E também ele é associado à água. Olha só o lago, hoje eu consegui gravar um vídeo aqui fora, esse cenário maravilhoso. Então, o temperamento fleumático, ele é como a água. Ele é úmido, ele é flexível, ele é envolvente. E também pode ser associado ao inverno, por ter essa característica fria e úmida. E também tem vídeo aqui no canal falando sobre o temperamento fleumático e o inverno. Assista. Agora vamos ver as características do temperamento fleumático dentro do relacionamento. Calmo, tranquilo, busca a harmonia. Tem paciência, isso eles têm, e sabem ouvir. Prefere evitar discussões, gosta de rotina segura. Qual é o ponto frágil aí que precisa ser observado? Tende a passividade, evita decisões difíceis, pode parecer desligado ou distante, o que é bem difícil, né, quando você está se relacionando com uma pessoa do temperamento fleumático. E o desafio? Pode deixar o outro sentir falta de iniciativa ou intensidade. E como que esse temperamento pode se ajustar? Aprender a expressar mais os seus sentimentos, aquilo, né, que vai na sua mente, e se posicionar. Deixar ali a preguiça de lado. O que eu vejo que é uma dor constante, né, se é assim que a gente pode dizer, das pessoas que se relacionam com os fleumáticos, com a pessoa do temperamento fleumático, é justamente essa sensação de indiferença. Por quê? O que acontece aqui nesse temperamento? A água, tá vendo? Se você pega ela, você coloca ela num copo, ela vai ficar ali. Ela vai tomar a forma, né, daquele copo e ela vai ficar ali parada. Então, a tendência do temperamento fleumático é ficar parado. Só que água parada dá lodo, dá dengue, fica suja. O que o fleumático precisa é de movimento. Se você, olha para mim, aqui presta atenção, se você é fleumático, você já sabe que a tendência do seu temperamento é permanecer ali na mesma, no marasmo, sem buscar novos desafios, novas atividades. O novo não é com vocês, o que já é totalmente ao contrário do temperamento sanguíneo. O novo é com o temperamento sanguíneo e o novo não é com o temperamento fleumático. Então, se você já sabe que a sua tendência é permanecer parado, busque movimento. Esse temperamento fleumático, ele é muito bonito, principalmente quando a pessoa é madura. Porque preste atenção, a onda. A gente pode entender a água como um lago parado, mas a gente também pode entender a água como um mar. Toda aquela majestade, toda aquela imponência do mar, da água do mar. Só que o que tem ali na onda do mar que não tem aqui? O movimento. A única diferença do poder da onda do mar
da água do mar para essa água aqui, desse lago que também é lindo, é um movimento. Você precisa se movimentar. Você sabe que naturalmente você não vai querer fazer as coisas. Você vai deixar para depois, você não vai se dedicar àquilo que está sendo proposto, principalmente pelo seu cônjuge. A probabilidade de você olhar para o que ele está falando e falar assim, ah, não, deixa para depois. Você pode nem falar com a boca, mas a sua cara já vai estar dizendo tudo. Olha com carinho para o que o seu cônjuge está dizendo, para aquilo que ele está trazendo para o relacionamento. Porque, com certeza, ele está trazendo todas essas informações porque ele quer o melhor para o relacionamento de vocês. E água parada, se o relacionamento de vocês ficarem parados, onde esse relacionamento pode parar? Samela, estou gostando muito desse conteúdo. Então, já deixa o seu like, me segue, ativa o sininho para você não perder nada aqui nesse canal. Porque eu tenho certeza que essa ferramenta pode transformar a sua vida em todas as áreas. Não é só dentro do relacionamento. Em todas as áreas. Assim como ela transformou a minha vida. Eu trabalho com o estudo dos temperamentos porque eu sei do poder dessa ferramenta, que é tão simples. Gente, é simples. Venhamos e convenhamos. É simples. Mas é tão poderosa. Traz resultados absurdos. E se você já conseguiu ter resultados através dessa ferramenta, deixa aqui nos comentários. Assim você motiva as outras pessoas a se dedicar também a esse conteúdo. E principalmente, colocar em prática e da maneira correta. E vamos para a primeira combinação de hoje, que é do temperamento sanguíneo com o temperamento fleumático. Ar com água, o que dá? Um traz a energia e o outro traz a calma. Um traz a expansão e o outro traz a contração. Qual é o desafio desse relacionamento? O sanguíneo pode se sentir travado pela calma do fleumático. E o fleumático pode se sentir sugado pela intensidade do sanguíneo. Qual é o ajuste que pode ser feito aqui? O sanguíneo precisa respeitar o ritmo do fleumático. E, em contrapartida, o fleumático precisa sair da passividade e acompanhar a leveza do sanguíneo em alguns momentos. Essa combinação tem a umidade em comum. Então, ambos são flexíveis, ambos eles lidam facilmente, com mais facilidade do que os outros temperamentos, o colérico e o melancólico, eles lidam mais facilmente com os movimentos da vida, né? As coisas ali que vão acontecendo. Aqui não seria um relacionamento pesado, porque os dois acabam agindo com mais leveza, com mais tranquilidade. É um relacionamento que no dia a dia a gente pode encontrar menos atritos, porque os dois são mais flexíveis. O ponto aqui é que a intensidade do sanguíneo pode sobrecarregar o fleumático. Por quê? Um é quente. O sanguíneo ele vai estar buscando movimento, ele é vento, ele está aqui, ele está ali, ele está se movimentando por todos os lados e para todos os lados. E é justamente aí que pode haver o atrito. Por quê? O sanguíneo ele vai ter essa intensidade de movimento, de começar coisas novas, de fazer o novo. A cada novidade ele quer ali implementar na sua vida. Já o temperamento fleumático, ele vai ter dificuldade de lidar com todo esse movimento e toda a intensidade. A gente tem que olhar e buscar no outro o complemento que falta ali. O sanguíneo, ele vai trazer esse movimento, lembra que eu falei antes? Mas ele tem justamente a dificuldade do movimento. Então, ele vai trazer esse vento, ele pode te ajudar, o sanguíneo pode ajudar você, sendo fleumático, a se movimentar. O vento que traz ali o movimento. Então, ele vai te ajudar a ter o movimento. Mas o temperamento sanguíneo, ele também tem que entender o limite, até onde o outro pode fazer naquele momento. É justamente ali o equilíbrio. Nem tanto, nem tão pouco. Agora vamos para a segunda combinação de hoje, que é o temperamento fleumático com o temperamento fleumático. Água com água. Se misturam bem. Qual é o ponto positivo aqui desse relacionamento? É tranquilo, sem grandes explosões, ou quase nenhuma, né? Dependendo aí desses fleumáticos. O desafio: falta de iniciativa, acomodação, podem cair em uma rotina sem vida. E o ajuste? Precisam juntos buscar movimento. Reforçando aqui, fleumático não tem como, não tem para onde vocês fugirem. Se vocês conseguirem colocar movimento na vida de vocês, ó, ela vai melhorar assim, no mínimo 100%. Além do movimento, buscar novos projetos e
a assumir responsabilidade ativamente. Por quê? Como o fleumático, ele tem essa tendência da água, de ficar ali paradinha, você bota água no copo, ela fica, você joga água no chão, ela fica uma poça. Esse temperamento, ele quer essa tranquilidade 24 horas por dia. Só que a vida, ela precisa de movimento. A vida é ação, é movimento. A vida é feita de ação. O nosso relacionamento também é feito. Então imagine duas pessoas sem a tendência do movimento dentro do relacionamento. Imagine as duas pessoas acomodadas com essa tendência de se acomodarem e não mudarem. Então, pode ser aquela pessoa, aquele relacionamento que aparentemente quem está fora fala assim, nossa, mas eles não brigam, né? Esse casal se dá super bem. É porque, na verdade, eles estão ali. Que mosca chata. Porque, na verdade, eles estão ali parados, mas o relacionamento acaba ficando sem vida. E eles nem saem, às vezes, daquele relacionamento por pura preguiça. E eu tenho certeza que você não quer deixar o seu relacionamento chegar a esse ponto. Porque você ama o seu esposo, você ama a sua esposa. Então, antes que isso aconteça, antes que essa tendência do temperamento de vocês domine o relacionamento, vocês precisam tomar as rédeas desse relacionamento. Vocês precisam amadurecer a personalidade e ajustar aquilo que é necessário para deixar o casamento de vocês, o relacionamento, ainda mais feliz e duradouro. Um outro ponto desse temperamento aqui é que eles buscam a paz. Eles querem a harmonia, a paz, e mesmo discordando, mesmo achando que aquilo dali não é legal, eles vão se calar para não ter atrito, para não ter confronto. Só que, muitas vezes, não tem como haver paz sem guerra. Não tem como você ter uma vida de avanços sem aqueles atritos necessários para a vida. Você se posicionar, você falar o que você gosta, o que não gosta, o que precisa ser mudado, o que precisa ser diferente. Então, fleumático, se posicione dentro do seu relacionamento. Principalmente se a outra pessoa também for fleumática. Porque assim, se você não puxa, a outra pessoa provavelmente não vai puxar. E agora vamos para a terceira e última combinação do vídeo de hoje, que é o temperamento sanguíneo com sanguíneo. Ó, ar com ar. Que maravilha! Todo mundo cabeça de vento. Brincadeira, gente. E agora, quais seriam os pontos positivos desse relacionamento? Alegria. Ó, não vai faltar nesse relacionamento. É diversão, alegria, entusiasmo inicial. É uma primavera constante esse relacionamento. Isso quer dizer que é perfeito? Não. Quais são os desafios dessa combinação? Falta de constância, promessas não cumpridas, dificuldade em lidar com situações sérias. E o ajuste? Aprender a colocar limites, criar rotinas juntos e lembrar da importância da profundidade. Por quê? Mais uma vez, a mesma coisa do temperamento fleumático. Eu repito aqui, voltado para o temperamento sanguíneo. Vocês dois terão as mesmas tendências de comportamento. Então, se você não fizer, a probabilidade do outro não fazer também vai ser muito grande. Aqui, esse relacionamento ele pode ficar estagnado, mas não como um fleumático que literalmente ficaria parado, mas como um vento que sopra para todos os lados, mas quando não tem direção, ele se perde, ele não tem avanços reais. Então, a probabilidade desse relacionamento com dois sanguíneos não ter profundidade, a probabilidade desse relacionamento ficar superficial é muito grande. E eu tô falando mesmo dentro do casamento, não é só no namoro, no noivado. Por quê? Vocês dois estão olhando para fora. São dois sanguíneos que são quentes, são expansivos, vocês estão sempre ali buscando movimento, novidades, coisas novas para fazer, para implementar na vida, no trabalho, no relacionamento, seja lá onde for. E aí vocês estão olhando muito para fora. Vocês não têm a característica fria. E essa frieza é a que traz a contração, traz a reflexão, o aprofundamento. Então, você que está aqui me ouvindo, não espera o outro fazer, não. Faça você mesmo. Hoje mesmo, entender como vocês podem aprofundar o relacionamento de vocês, como vocês podem criar estrutura. Porque quando a gente vai construir uma casa, o que a gente faz? A gente procura um solo firme, um solo que vai dar essa estabilidade para a gente. Então, vocês naturalmente não têm essa característica da profundidade, da reflexão, da estrutura, da permanência. Isso pode abalar futuramente o relacionamento de vocês. Porque vocês veem a vida como uma eterna primavera.
normalmente sempre otimistas, a vida cheia de cores, ouvindo até o cantar dos passarinhos. Mas quando a tempestade chegar, quando o dia difícil chegar, porque sempre chega, vocês podem se perder. O relacionamento de vocês pode simplesmente se perder no vento, no ar, passar e vocês não perceberem, e vocês olharem um para o outro e falar assim: caramba, onde foi que a gente perdeu a conexão? Onde foi que a gente se perdeu? E pode ser justamente aqui, porque vocês se juntaram como ar, mas não procuraram se aprofundar nesse relacionamento, criar elos fortes para a vida de vocês. E eu quero ressaltar e lembrar para você que não existe combinação perfeita. Não existe, eu vou escolher a partir desse temperamento, daquele temperamento. Não. Você tem o seu temperamento, você identifica o temperamento do outro para ajudar o relacionamento de vocês. Todos os relacionamentos, independente da combinação, elas terão pontos positivos e também terão as suas dificuldades. É normal. Então, o que a gente tem que buscar aqui é entender o nosso temperamento, entender o temperamento do nosso cônjuge, da pessoa que a gente está se relacionando e ajustar, olhar para a nossa maturidade, olhar para a nossa personalidade e ver como eu posso ajustar isso aqui, como eu posso entender o que o outro está falando, o que eu estou dizendo e a gente pode avançar juntos, com leveza, harmonia e ainda mais amor dentro do nosso relacionamento. Espero que você tenha gostado, que tenha sido útil. E se foi, compartilha com alguém que você conhece, que sabe que está passando talvez por alguma dificuldade dentro do relacionamento e que esse conteúdo pode ajudá-la. Vejo você no próximo vídeo, onde eu vou fazer as últimas 4 combinações que ficaram faltando até agora. Um beijo e até o próximo vídeo.